Olá você, muito bom dia! Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. E hoje, gente, ei, que dia especial, hein? Apesar do tempo estar fechado aqui na região de Balneário Camboriú, sextou! Muita gente gosta da sexta-feira e até que enfim, né? Ela chegou com o tempo nublado aqui na nossa região, neste momento aqui no Alto do Cristo Luz, o termômetro está marcando 18 graus. Grande abraço para vocês que estão aí ligadinhos com a gente através do canal 11.1 da TV aberta aqui na nossa região de Camboriú e também de Balneário Camboriú. Para vocês aí na nossa cidade mãe, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias. Para vocês do bairro Monte Alegre, do Tabuleiro, do Conde Vila Verde, pessoal lá do Lídia Duarte, do Jardim Europa, do Santa Regina, para vocês lá do Barranco, que é o nosso bairro São Francisco de Assis, para vocês do Rio Pequeno, bairro populoso da cidade de Camboriú, ali o pessoal também, os nossos moradores do bairro Rio do Meio, para vocês do lado do Braço, dos Macacos, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias aqui na TVC Panorama, TV Cultura. Há 22 anos nós levamos muita informação, começando o programa A Hora do Povo com Adilson Cardoso. Hoje, doutora Débora Nunes Camarós, que já está por aqui, daqui a pouquinho, tela cheia para nossa advogada, que vai falar sobre direito condominial. E eu te convido a partir de agora a vir fazer parte dessa energia positiva nessa super sexta-feira. Eu falei que o tempo estava fechado, nublado. Eric, nosso cinegrafista, vamos mostrar um pouquinho. Se é que dá para mostrar, olha, tá ventando muito, viu, doutora? Ventando muito aqui no Alto do Cristo Luz, lá ao fundo do nosso Atlântico, totalmente encoberto aí pela visibilidade, né? E também os edifícios aqui da nossa Balneário Camboriú. Agora 10 horas e mais 33 minutos. Lembrando que vocês, nossos telespectadores de Tijucas, Palhoça, São José, a nossa capital do estado, Florianópolis, vocês nos acompanham através do canal 14.1 também da TV aberta. E nós vamos juntos nessa sexta-feira, gente. Você pode participar com a gente do nosso programa ao vivo, 3360-1101, 3360-1101. E não esqueça, hein, tá na tela o Instagram do programa A Hora do Povo, o programa do Adilson Cardoso. Tá na tela, segue lá, programa A Hora do Povo. O programa é de vocês, com muito carinho. A gente todos os dias está aqui 10h30 da manhã para levar muita informação para todos os nossos telespectadores. Agora 10h33, vamos com os nossos patrocinadores, apoiadores do programa Hora do Povo, que são eles, Elson Prado, cabeleireiro, o nosso cabeleireiro, é isso mesmo, o Elson Prado, que atende ali na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Para você, mulher bonita, olha, doutora, tem as modelos novas que chegaram na telinha da TVC Panorama do Elson, o trabalho do Elson, ó, dá uma olhadinha a qualidade, o antes e o depois. Dá uma olhada, doutora Débora, que tá devendo a visita desde o ano passado, mas esse ano eu levo. Esse ano eu levo a doutora lá para cortar e fazer um tratamento ali, né? Um alisamento, enfim, a doutora que tem o cabelo lindo demais, olha, vai ficar mais bonita ainda. Olha o antes e o depois, a qualidade dos trabalhos do Elson Prado Cabeleireiro. Telefone para você agendar horário, 99520260, 99520260, Elson Prado Cabeleireiro. E olha, gente, para você que está pensando em tirar a sua primeira habilitação, a sua primeira CNH, você tem que se instruir com quem? Com os melhores instrutores, a melhor estrutura e, claro, né, a flexibilidade da Autoescola Camboriú. 2 unidades na cidade de Camboriú, uma ali na rua Monte Agulhas Negras, número 887, é a Autoescola Camboriú da Priscila, minha amiga, que estão aí completando 18 anos e tem promoções para você, telespectador, que por lá tirar a sua primeira habilitação ou até mesmo a categoria D, com a Autoescola Camboriú, viu, gente? Ali eles atendem você ali pelo quadro 7-3264-2025. 3264-2025. Essa é a Autoescola Camboriú do bairro Monte Alegre. Também tem a unidade da Autoescola Camboriú do centro de Camboriú, ali na rua Oscar Vieira. Telefone 47-3224-2511, 3224-2511. E a Autoescola Clóvis fica no bairro das Nações, ali na rua Israel, número 140, categoria D também com a Autoescola Clóvis, gente, que está com uma super promoção de 50% de desconto. Vai lá, diz que assistiu o programa Hora do Povo com Adilson Cardoso e você vai ter um super desconto na sua categoria D.
Autoescola Clóvis, telefone 47-3268-0068, 3268-0068. E olha, não ande com os documentos do seu veículo atrasado. Isso dá multa, dá recolhimento do seu carro para o pátio, então não passe por essa dor de cabeça. Documentos enrolados ou com documentação para fazer é com o despachante Camboriú, que fica anexo à Autoescola Camboriú, ali do bairro Monte Alegre. O telefone de contato do despachante Camboriú é o 47-99208-2712, 99208-2712. E pensou em gás ou água de qualidade? Pensou em quem? Tonho Disque Gás e Água, é isso mesmo, Tonho Disque Gás e Água, pioneiro na cidade de Camboriú. Portanto, gente, não deixe faltar o gás na sua cozinha. Já chama o Tonho, tira um print aí desses contatos para você ligar para o Tonho. Ele vai rapidinho para entregar o gás e também água de qualidade para você. O Tonho, que fica ali na rua Monte Olivares, número 727, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Tira um print, porque é como eu sempre falo, um dia você vai precisar chamar o Tonho Disque Gás e Água. Falando em Tonho Disque Gás e Água, nós temos também a promoção, hein, gente? A promoção incrível da cesta. Vem pra cá porque eu vou mostrar pra vocês a cesta que está sendo oferecida pelo meu amigo Tonho, do Tonho Disque Gás e Água. E para você ganhar essa cesta, como é que faz, Adilson? Eu vou te explicar. É só você ligar no 984-24-8870, 984-24-8870, e você vai mandar a mensagem de texto "Eu quero a cesta", tá certo? Eu quero a cesta para esse número que eu falei para você. Tira um print, já manda para você poder concorrer a essa linda cesta oferecida pelo Tonho Disque Gás e Água. Programa Hora do Povo, doutora Débora Nunes Camarós, fechando o tempo, já o bom dia da nossa querida doutora aqui nessa sexta-feira. Mas antes eu quero saber o que é a atração no Cantinho da Rose no final de semana, que vai ter, é claro, o pessoal aí do Expresso Latino, vai ter também aquele delicioso caldinho por conta da casa, Cantinho da Rose ali no bairro Monte Alegre, em Camboriú, na rua Monte Corcovado. E também no domingão, para fechar todas, musical Bala de Prata, e vai ter sorteio também, viu, gente? Muitos sorteios ali no Cantinho da Rose. Então, não perca tempo, vá lá se divertir, rever os amigos, porque o Cantinho da Rose é bom demais. Agora são 10 horas e mais 38 minutos. Vamos ver o que é curiosidade nessa sexta-feira com ela, a Amandinha, chegando. Bom dia, Amandinha. Bom dia, Dilson. Hoje, na sexta-feira, dia 14 de agosto, tem algumas curiosidades que eu trouxe para você e para o pessoal de casa. Em 1945, foi anunciado o fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, após a rendição do Japão. Em um dia 14 de agosto, nasceu Steve Martin, ator, comediante, músico e escritor norte-americano, conhecido por filmes como O Pai da Noiva e 12 é Demais. E por último, você sabia que existe um lago na Tanzânia tão alcalino que pode calcificar animais que morrem em suas águas? Esse fenômeno acontece devido à alta concentração de sais minerais. Muito bem, Amandinha, muito obrigado pela participação nessa sexta-feira. Segunda sexta-feira, a Amandinha está por aqui com as curiosidades do dia. Agora sim, tela cheia, 10h39, tela cheia para a nossa convidada hoje. E toda sexta-feira, doutora Débora Nunes Camarós, que é advogada de direito condominial, com a gente. Muito obrigado, doutora. Apesar do tempo carregado aqui na nossa região, que tem que ficar esperto, porque o tempo está mudando muito, né, doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa nessa sexta-feira. Obrigada, Dilson. Para mim, não importa se está sol ou se está frio. Eu sempre fico muito feliz de estar com vocês na sexta-feira, poder chegar dentro da casa de todo esse público do programa Hora do Povo e trazer um pouquinho de informação junto com a Dilson de direito condominial. E a doutora fala a verdade, hein, gente? Para nós é um prazer enorme sair das nossas casas, vir aqui para o Cristo Luz, aqui no Complexo, para transmitir, né, informações importantes, seja de direito condominial, seja também de direito trabalhista, nós temos os nossos advogados também, direito de família, com o doutor Felipe Becker, temos também direito do consumidor. Aliás, nós temos aqui um quadro de advogados que são ótimos, cada um na sua área, e hoje é dia, claro, de direito condominial, e você também que está em casa pode participar com a gente no 3360-1101. Doutora, tem cada pergunta hoje que já mandaram para nós, e nós vamos começar aqui, hein, gente? Participe, 3360-1101, 10 horas e mais 41 minutos. Vamos lá. Bom dia, doutora. O condomínio, doutora, é obrigado a ter brigada de incêndio, doutora, ou não?
Interessante essa pergunta, porque a gente primeiro precisa saber o que é uma brigada de incêndio, né? Primeiro é saber que são pessoas treinadas para, numa situação de emergência, poder agir e auxiliar os demais. Seria interessante se todos os condomínios tivessem esse tipo de prevenção, seja dos moradores, seja do funcionário, para saber como agir numa situação de risco. Mas isso depende de legislação estadual. E não são todos os estados que têm essa obrigatoriedade. Santa Catarina é um deles. Paraná e Santa Catarina têm leis falando sobre risco em alguns tipos de edificação. Aí a necessidade da brigada de incêndio. E a obrigatoriedade fica só para eles. Os demais não têm essa necessidade. Mas a minha recomendação é sempre pela prevenção. Então, se você puder dar esse treinamento para os seus funcionários, passar informações para os moradores, é sempre importante, porque aí a gente vai estar preservando a vida de todos os moradores do condomínio. Doutora Débora, falando ainda um pouquinho sobre essa pergunta, sobre brigada de incêndio, seria talvez interessante, né, doutor, um projeto de lei ou até mesmo dentro do próprio condomínio, o síndico, junto com todos os moradores, decidirem em assembleia, talvez, doutora, a participação, né, dos condôminos também num determinado treinamento. Porque é interessante, né, doutora, se tivesse isso em todos os condomínios, né, um treinamento para os moradores também saber, né, o que fazer num momento crítico que é o incêndio, não é? Exatamente, Edilson. A gente teve, né, há pouco tempo aqui em Balneário, aquele incêndio num prédio na Atlântica, e eu até comentei aqui que me levantou um alerta, porque eu não saberia como agir nesse momento, porque eu nunca passei por nenhum treinamento. E se cada morador tiver ciência do seu papel, né, de o que fazer, para onde ir numa situação de emergência no condomínio, o condomínio só tem a ganhar, todos os moradores. E também levar os funcionários para um treinamento, porque muitas vezes a gente, na ânsia de querer ajudar, acaba atrapalhando o socorro ou a propagação, vamos dizer, do incêndio, do fogo. Então, eu acho extremamente válido e eu acho que a gente podia pensar, né, levar essa ideia de uma legislação aqui municipal que trouxesse essa obrigatoriedade, não como uma penalidade para os condomínios, mas pensando mesmo em resguardar as vidas das pessoas que moram nele. Seria muito interessante, viu, doutor, esse treinamento. A senhora que está à frente, né, digamos assim, do conhecimento dos direitos condominiais, só podia, de repente, dar essa ideia aí, porque num incêndio, vamos imaginar um incêndio lá no 18º andar, doutora. O que passa na cabeça do condômino? É só correr, pegar o elevador, não é? E não se pega elevador no incêndio, numa edificação vertical. Jamais. Tem que descer pelas escadas e ainda fechar a porta, né? Aquela porta de anti-chamas tem que fechar também. Ó, eu não sabia de nada disso, Edilson. Pelo elevador, a pessoa arrisca morrer no elevador por causa da fumaça, né? Eu não sabia de nada disso e eu acredito que muitas pessoas também não saibam. Então, a informação é sempre muito importante. E se você souber como agir numa situação de risco, você vai preservar a sua vida, da sua família. Então, vale a pena a gente conversar aí com os nossos prefeitos, com os nossos deputados, quem sabe um projeto de lei nesse sentido, pensando nas pessoas dos condomínios. Com certeza ia ser bem-vindo, doutora, essa ideia. Vamos aqui prosseguir com o direito condominial, doutora Débora Nunes Kamarowski. Bom dia, doutora. Meu condomínio tem uma parte residencial e também tem salas comerciais. Uma delas, doutora, tem um restaurante que utiliza aquecedores externos para os clientes, mas à noite o botijão é guardado dentro do restaurante. Isso é muito perigoso, né, doutora? Não pode, né? Muito perigoso. E a gente tem bastante essa prática, não só aqui em Balneário, Camboriú, Itajaí, como pelo Brasil, daqueles aquecedores externos, né? Daí colocam o pelego na cadeira para a pessoa poder desfrutar do restaurante mesmo em dias mais frios e traz um pouco de aconchego. É muito gostoso. Mas a gente acaba colocando em risco a edificação e os condôminos, guardando esse botijão de gás dentro da sala comercial, no período da noite, ou dentro da unidade. Por que isso? Porque, primeiro que por lei é proibido guardar botijão de gás, ter o botijão de gás em condomínio, quando se tem o gás canalizado. E segundo que o botijão de gás, quando não se tem o gás canalizado, tem regras específicas para poder utilização. Combinar os dois é que não pode. Então, o condomínio, em conjunto com essa sala de comercial, tem que achar uma solução
preservando a unidade condominial e preservando a vida das pessoas, né? Claro que a gente não quer acabar com o comércio, mas também não quer um problema na edificação. Então, vale sentar com o proprietário aí dessa sala e buscar uma solução em conjunto. Perfeito. O diálogo sempre é a melhor forma de resolver essas questões de condomínio, né, doutora? 10h46, tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Teve uma assembleia, doutora, no meu condomínio e ninguém quis se candidatar ao cargo de conselho fiscal. Será que é uma bucha isso daí, doutora? A doutora vai falar daqui a pouquinho. A gestão pode ser feita apenas pelo síndico ou precisa realmente preencher esses cargos, doutora? Então, vamos falar o que o Conselho Fiscal faz? Ele faz a vista ali, ele verifica as contas do síndico. A entrada, a saída de dinheiro, o que está no livro, para onde ele colocou o dinheiro, para onde vai, antes lá do final do ano, quando vai ter a prestação de contas. Eu falei final do ano, mas é a prestação de contas anual. Então, ele é os olhos dos moradores ali nas contas do síndico, no dia a dia. Esse é o papel do conselho. Mas o conselho não é gestão. Gestão é só o síndico, então a gente não pode fazer essa confusão aí. E o condomínio, ele pode ter vida própria, normal, sem ter o conselho ativo. Então, se o teu condomínio não tiver conselheiros eleitos, ele vai poder continuar normal, só com o síndico. Isso não prejudica a gestão. Mas a participação dos moradores na gestão do condomínio, com os olhos do conselho, é muito importante. Se cada um fizer o seu papel ali, porque é o seu dinheiro, o síndico só está administrando, vai deixar muito melhor para todos os moradores. Eu aconselho que sempre tenha o conselho fiscal, tá? Mas se não tiver, segue a vida do condomínio com o síndico na gestão. Muito bem, 10h47, para você que está ligadinho agora, se ligou agora no canal 11 aqui na nossa região de Balneário Camboriú e também Camboriú, sejam bem-vindos. É o programa Hora do Povo, de segunda a sexta-feira, 10h30 da manhã. Lembrando que coladinho com o programa Hora do Povo tem o Muito Mais com Fábio Ismânia e depois do Muito Mais você já sabe, né? É o nosso jornal, que é referência aqui no nosso litoral catarinense, apresentado por ele, que passa por esse momento aqui, ó, no estúdio, Saul Carvalho, logo mais, ao vivo, para todo o litoral com o TVC News. 10h48, tem mais perguntas, doutora, aqui para a doutora Débora Nunes Kamarowski, hoje com direito condominial. Bom dia, doutora. As vagas de estacionamento do meu condomínio, doutora, são rotativas, mas existem carros velhos, já enferrujados, de muitos anos, pingando óleo, abandonados. O que fazer nessas decorrências aí, doutora? Olha, Dilson, primeiro, a gente não pode agir como agente de trânsito e sair rebocando esses veículos e colocando para fora do condomínio, tá? Então, a gente tem que agir com maturidade, por mais que esses veículos estejam ocupando as vagas rotativas e sujando o condomínio, até a questão da aparência, porque se você tem carros velhos, enferrujados, que não tem manutenção, acaba empobrecendo visualmente o condomínio. Então, vamos lá. Primeira coisa, solta uma circular geral, falando sobre esses carros, colocando fotinhas nessa celular, pedindo para os proprietários se identificarem, informando que são vagas rotativas e pedindo para eles tirarem o carro. Dá um prazo aí de 15 dias para resolver isso. Não resolveu? Vamos rebocar esses carros da vaga rotativa e liberar o espaço para os moradores poderem utilizar essas vagas. Mas a gente não pode colocar esses carros para fora do condomínio. Tem que achar um lugar onde eles possam continuar depositados sem prejudicar a utilização dos outros moradores. Mas é claro, Edilson, que como eu sempre falo, qualquer decisão de área comum tem que passar pela Assembleia. Então leva tudo pela Assembleia, síndico não assume essa responsabilidade sozinho, não. Leva lá, deixa tudo registrado em ata e esses proprietários, a hora que lembrarem da existência desses carros, vai lá, tira do depósito do condomínio e faz o que for necessário para colocar eles em circulação de novo. Muito bem, doutora Débora, 10h50, nós vamos rapidinho ao nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos, bater mais um papo com a doutora hoje, o programa todo, né, falando a respeito de direito condominial. E você que está ligadinho com a gente, fique aqui juntinhos, não saia daí, já voltamos. Muito bem, voltamos ao vivo com o nosso programa Hora do Povo desta sexta-feira com o Direito Condominial. Doutora Débora Nunes Kamarowski, toda sexta-feira, fechando a semana junto com a Adilson Cardoso, aqui no programa A Hora do Povo. E olha, deu o que falar aí nas redes sociais e também em alguns jornais da cidade, da nossa região aqui de Balneário Camboriú.
E eu até vou pedir para a Amandinha, da nossa produção ali, colocar na tela, porque tem uma decisão judicial a respeito, falando a respeito, né, doutora, sobre essa foto, ou melhor, esse vídeo, né, que passa aí também, né, falando sobre garagem com lavanderia, enfim. Que história é essa, doutora, que está circulando aí nas redes sociais? Isso mesmo, Adilson. As redes sociais aí estavam noticiando, né, essa situação que aconteceu num condomínio aqui de Balneário Camboriú. Teve um processo judicial onde esse morador, ele, na posse, né, e propriedade da garagem dele, ele fez uma extensão do apartamento dele na garagem e construiu ali uma lavanderia. Como vocês podem ver pelas fotos, tem máquina de lavar, máquina de secar, armário para guardar as roupas limpas, panos, produtos de limpeza, uma real extensão do apartamento. E ainda ele fechou a garagem. Vocês podem ver que ele colocou um portão e, como esse espaço não é suficiente para secar as roupas, ele ainda estende o varal para o lado de fora. Então, assim, é um completo absurdo, e acabou isso chegando nos nossos tribunais aqui de Balneário. Por quê? Porque a garagem é uma propriedade, né, do condômino, mas ela não pode se tornar uma extensão da casa dele. É uma área onde ela tem que seguir as diretrizes de garagem. Então, tem que saber o que pode colocar na garagem. Geralmente, são somente veículos. Às vezes tem armários funcionais que são instalados, mas tudo decidido em assembleia. Essa decisão, ela trouxe para nós uma confirmação do que os síndicos, a assessoria jurídica sempre tentam preservar no condomínio. Até porque prejudica, né, a utilização das outras pessoas, a imagem do condomínio, e foi uma decisão assertiva. O juiz mandou ele destruir ali a lavanderia, desocupar toda ela, e por uma questão ali de decisão de assembleias anteriores, o portão vai ser mantido, tá? Eu acho que esse portão deveria ser tirado também, mas a moradora tem as razões dela, tem o processo lá correndo ainda, e ela diz que ela foi impedida de utilizar a garagem dela pela disposição do condomínio. Claro que todo processo tem suas nuances, mas a ideia aqui é mostrar para vocês que garagem não é extensão do apartamento. Tem que seguir as regras que estão no teu regimento interno. Doutora Débora, que absurdo. Eu até peço para a produção colocar novamente, porque se não tivesse as imagens, né, doutora, as provas, né, que é as imagens desse caso, ninguém acreditaria, né, doutora? Porque o morador, muito provável que ele pensou que, né, poderia fazer de qualquer forma, e isso não é de qualquer forma que acontecem as coisas nos condomínios, né, doutora? Exatamente, Edilson. Eu já vi, assim, nos condomínios ter depósito de bicicleta, às vezes de equipamento de praia, né? Mas transformar numa lavanderia foi uma grande novidade para mim. E pelo que eu acompanhei no processo ali, o condomínio agiu corretamente, notificou, pediu para retirar, deu prazo, e o morador entendeu que não, que era direito dele realmente manter aquela lavanderia. Então, infelizmente, o Poder Judiciário teve que bater o martelo e dizer, né, em primeira instância ainda, que essa propriedade não pode ser utilizada dessa forma, e mandou desocupar a lavanderia. Fica a dica, né? Agora 10 horas e 56 minutos. Vamos lá, tem mais perguntas, doutora, e essa um tanto quanto polêmica, viu, doutora? Moto roubada, doutora, o que pode acontecer? Moto roubada dentro do condomínio, quem é o responsável? O síndico tem responsabilidade? É a parte da segurança ali também, do condomínio, na portaria, que não pode deixar também entrar, mas às vezes pode acontecer que entre. Como é que lida com essa situação, doutora? Então, Adilson, eu vejo assim, ó, depende muito do regimento interno e da convenção do condomínio, mas em linhas gerais, eu vou te dizer que não é responsabilidade do condomínio, tá? Se o condomínio tem uma portaria 24 horas ou não tem, independente disso, a portaria, ela é controle de entrada e saída. Ela não tem o dever de segurança. Se o condomínio não tem um serviço de segurança, não tem um contrato direcionado para preservar o patrimônio dos condôminos, ele não vai responder por qualquer furto que ocorra dentro do condomínio. E ainda tem que pensar em que local estava essa moto, porque tem alguns locais que são destinados para os veículos. Às vezes estava em um local inapropriado e a moto foi levada. Então, cada caso é um caso, mas em linhas gerais, Adilson, eu diria que não é responsabilidade do condomínio. Nesses casos, se caso encontrar um carro ou uma moto roubada dentro do condomínio, doutora, primeira
obrigação e atitude do condômino ou da portaria é chamar a polícia, doutora? Comunicar? Com certeza, Dilson, tem que chamar a polícia. Mas antes, os meus síndicos sempre acabam falando comigo, né? Fala com o teu advogado, chama a polícia. Aí é um dever, sim, de todos os condôminos, não só do síndico, de denunciar isso. Aí nós estamos trabalhando o oposto, né? Um carro roubado dentro do condomínio tem que avisar. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Imagina a situação. Vamos seguir em frente, tem mais perguntas aqui, doutora Débora. Bom dia, doutora. Estamos sem luz, doutora, e tem uma emergência às 15 horas. Como é que faz para sair do condomínio, doutora, de carro, nesse caso? Olha, Dilson, se é uma emergência às 15 horas, agora deve ser quase 11 horas, já não é uma emergência, né? Você tem um compromisso ali. E não é uma responsabilidade do síndico fazer a luz voltar para você poder sair, seja luz, água, internet, telefone, qualquer serviço. Se teve um corte geral no teu prédio ou um corte geral na rua, não é o síndico que vai resolver. Não adianta noticiar o síndico. Você vai ter que resolver suas situações de casa ou situações externas, independente da gestão do síndico. A gente tem que conseguir separar um pouco, né, o que é obrigação legal do síndico, que é cuidar da comunidade como um todo, né, preservar ali as boas relações, e das áreas comuns, do que é responsabilidade de cada um. Então, meu conselho para você... saia pelo portão de pedestres, né? Chama um táxi, um Uber e espera quando voltar a luz, você utiliza o teu carro. É a melhor forma. 10 horas e 59 minutos. Doutora, vamos fazer um intervalinho comercial e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco, falando com a doutora Débora Nunes Camarossi nessa sexta-feira. Muita gente feliz, hein? Você está feliz aí em casa de ser a sexta-feira? Mas o tempo não está ajudando. Está carregado o tempo aqui na região do nosso litoral catarinense. Já voltamos, um instante só. Voltamos ao vivo com o nosso terceiro e último bloco do programa A Hora do Povo desta sexta-feira. Mas eu quero falar para vocês, gente, para vocês não perderem a oportunidade de ganhar essa cesta, isso mesmo. A cesta oferecida pelo Tonho Disque Gás e Água, um dos nossos patrocinadores aqui no programa A Hora do Povo. E essa cesta vai ser sorteada, uma data ainda determinada, vamos determinar essa data para você poder participar. Dá tempo, é só mandar a mensagem de texto, eu quero a cesta, no 47984248870. 984248870, eu quero a cesta, e você vai concorrer a essa linda cesta do Tonho Disque Gás e Água. Vamos lá então, nosso terceiro bloco, doutora, falando sobre direito condominial, doutora Débora Nunes Camarossi, que vamos aqui trazer mais perguntas dos nossos telespectadores que nos acompanham em toda a região. Doutora, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá, bom dia, doutora Débora, me ajude. Doutora, como faço para saber se a administradora do condomínio está mesmo fazendo papel de gestão, doutora, do condomínio? Tem como fiscalizar isso, doutora? Tem sim, Adilson, mas antes eu quero falar para o Tonho que eu vou participar do sorteio também, tá? Pode, claro. Também quero ganhar essa cesta. Então vamos lá. Primeiro, a administradora não faz gestão, tá? Quem faz gestão é o síndico, a administradora auxilia o síndico nessa gestão. Para você saber, e é importante todos os moradores saberem disso, se ela realmente está cumprindo o papel dela no teu condomínio, tem que dar uma olhadinha no contrato. Ver o que consta lá como objeto dessa contratação e que ela tem que entregar mensalmente, diariamente, anualmente para o condomínio, tá? Eu não sei qual é a situação do teu condomínio, mas geralmente o que as administradoras, por linhas gerais, assim, têm que entregar? Livros de prestação de contas, ela que monta, ela faz a previsão orçamentária do condomínio, participa das assembleias, auxilia no desenvolvimento das atas dessas assembleias, também auxilia o síndico para encontrar prestadores de serviço, para poder fazer trabalhos no condomínio ou para fazer alguma obra necessária. E se o teu condomínio não tiver garantidor, ela também auxilia na emissão dos boletos bancários. Então, ela faz esse auxílio para o síndico. Pode ter outros serviços também, dependendo da tua relação contratual. Então, dá uma corrida na tua administradora, pede para dar uma olhadinha no contrato e vai perguntando para ela, item por item, se ela está fazendo, como é que funciona. Assim, você vai ter uma visão geral do trabalho dela dentro do teu condomínio. Muito bem. Doutora Débora, tem
condômino querendo saber um pouquinho quanto ou, enfim, querer saber a respeito do salário do síndico. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber se o síndico tem reajuste salarial e quando que isso é aplicável, doutora? Opa, vamos já começar organizando essa pergunta aí, porque síndico não tem salário, tá? Salário é só quem tem registro em carteira de trabalho. CLT, né, doutor? CLT. Então, o síndico não tem salário. O síndico recebe uma remuneração, assim como o prefeito, o governador, o presidente. E o documento que vincula ele ao condomínio é a ata da Assembleia. Não tem contrato, não tem nada. Então, lá nessa ata, quando ele é eleito, é escolhido o valor da remuneração dele e eventual reajuste. Aqui em Balneário Camboriú e Itajaí, geralmente o tempo de eleição é de 1 ano. Em alguns lugares é de 2 anos. Em 1 ano, geralmente não tem reajuste. Em 2 anos, fica estabelecido pelo salário mínimo, pelo BNPC, um reajuste dessa remuneração. Mas nada pode ser imposto depois de 1 ano, depois de 2. Tem que estar lá, escrito na ata de assembleia, que é o vínculo desse síndico com o seu condomínio. Muito bem, doutora. 11h06. Vamos lá, que tem mais perguntas ainda para a doutora Débora Nunes Camarossi. Bom dia, doutora. Morador, doutora, ligou para a empresa de elevador. Tá certo isso? Mesmo a síndica dizendo que está tudo certo, o equipamento, que está tudo ok? Não tem um certo e um errado, Adilson, porque, querendo ou não, o morador, ele também é o contratante desse serviço. Geralmente, quem verifica se o serviço está bom, se está correto, se o contrato está sendo cumprido, é o síndico, porque você elegeu ele para fazer isso. Mas nada impede de um morador ligar para a empresa e saber se o trabalho está sendo prestado, se o elevador está contento, se as manutenções estão em dia. Não vejo problema nenhum. Agora, cabe ao prestador de serviço querer responder para esse morador ou não, porque geralmente os contratos fazem um vínculo da empresa com o condomínio na pessoa do síndico. Porque você já imaginou, Adilson, um condomínio de 400 pessoas, todo mundo ligando para a empresa para ter informações sobre a prestação de serviço? Aí não tem prestação de serviço, só atendimento ao público. E dor de cabeça daí, né, também, né? Meu Deus do céu. Doutora, vamos aqui porque tem perguntas aqui para a senhora. Essa aqui mais direcionada. Doutora, no meu condomínio tem muitas bicicletas abandonadas, inclusive no bicicletário. Tem bicicletas ali que nem é de morador do condomínio. O que fazer e como é a forma correta, doutora, de dar um basta nessas questões de bicicletas que não pertencem ao condomínio? Adilson, essa é uma situação que acontece muito nos condomínios. Os bicicletários acabam virando depósito e as pessoas esquecem ou nem utilizam a bicicleta e deixa ela lá. Às vezes se muda do condomínio e nem lembra que ela existe. E claro, as pessoas que realmente precisam usar o bicicletário têm o seu direito tolhido. Então o condomínio precisa organizar isso. Minha sugestão, solta uma circular geral pedindo o cadastramento das bicicletas que estão no bicicletário vinculado à unidade. Assim a gente vai saber quem efetivamente está utilizando. As que não forem identificadas, assim como eu falei ali dos carros, dá um prazo de 15, 20 dias para elas serem retiradas e identificadas, sob pena do próprio condomínio tirar elas dali e depositar em algum lugar. Aí, claro, leva tudo para a Assembleia e quem sabe no futuro você consegue fazer a doação dessas bicicletas que foram abandonadas aí por moradores que nem moram mais no condomínio para uma instituição de caridade, ou uma ONG ou algum lugar que necessite. Doutora Débora, nesse caso da identificação, também dava para sugerir um selinho, né? Um selinho do condomínio, colocava na bicicleta, também já resolveria, né? Para identificar as bicicletas. Ótima ideia disso aí, ó. O Adilson tem muitas ideias para gestão de Quem condomínio. não tiver selinho, não entra. Não tem selinho, não entra, não pode depositar. É uma ótima ideia, Adilson. Quanto melhor a gente conseguir identificar a pessoa, identificar a bicicleta, a qual unidade ela pertence, vai ser mais fácil fazer a gestão da coisa. Então, vale a pena o selinho também. Muito bem, doutora Débora, 11h09, está chegando Fábio Ismânia e muito mais, e eu vou agradecendo a senhora, desejando já um bom final de semana para a senhora, doutora. Obrigada, Adilson, obrigada a todo o público maravilhoso da Hora do Povo, mais uma sexta-feira muito bacana com vocês, e na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente. Bom final de semana. Com certeza, sexta-feira que vem, ao vivo aqui, doutora Débora juntinho com a gente aqui no programa Hora do Povo. Eu vou dando tchau, segunda-feira voltamos ao vivo, 10h30 da manhã. Valeu, gente, bom final de semana, tchau, tchau.